Boa noite. Acho que boa noite fraco. Só porque é início de ano, boa noite. Isso. Vamos iniciar as nossas atividades, dando boa noite também para os amigos que estão acompanhando pelo Facebook. Muitas pessoas gostam, acompanham lá pelo Face. Então, boa noite fraterno para todos nós, né? Vamos para os avisos. Eu tenho bastante avisos hoje, viu? Um pouquinho de volume aí, Neto. Falar em Neto, voltou. Depois de 60 dias de férias, está de volta, né, Tadeu? Né? Está nosso Neto de volta aqui, colaborando aqui no Facebook. Daqui uns dias o Guilherme volta também. E a equipe vai ficando completa, né? Período de férias vai acabando, né? Aí começa as férias do Tadeu, a minha, né? A das meninas, né? Então nós vamos para os nossos avisos. O primeiro dele é aquele tradicional, né? Vamos desligar os celulares e vamos nos ligar com Jesus, que é o melhor meio de nos ligarmos e estarmos conectados com Ele. Vamos desligar o celular aí por uns 30, 40 minutinhos. Vamos passar aqui os cursos da casa para 2025. Escola de Aprendizes do Evangelho. Começa dia 27/1 de 2025, uma segunda-feira, horário das 20h15 às 21h45, na sala Anália Franco, piso superior. Um dos orientadores do curso, falando sério, é o Tadeu, José Tadeu, nosso amigo, estará conduzindo o curso lá. Curso do principiante espírita vai iniciar no dia 5/2, uma quarta-feira, horário das 14 horas às 16 horas, no mesmo dia, quarta-feira, das 20h15 às 21h45. Ok? E aos sábados, para aquele pessoal que trabalha até mais tarde, não tem tempo, vai ter no sábado também o principiante. Vai iniciar no dia 8/2, horário 15h30 até as 17 horas. Um horário bom, né? Dá para aproveitar bastante. As inscrições na livraria. Evangelização do domingo de manhã. Vai iniciar as suas atividades no dia 9/3 de 2025, às 9 horas da manhã. Local, o piso superior. Crianças e adolescentes do 0 aos 16 anos. Estou vendo um garotão ali, ó. Papai, pode trazer para a evangelização. Aproveita esse momento. Educadores Espíritas, outro curso que vai iniciar, o curso de formação baseado na doutrina espírita. Início, 11/3/2025, às terças-feiras. Duração, vai de 11/3/2025 até 24/6. Horário, das 20 horas às 21h30. Local, Sala Dr. Maurício Silveira. Inscrição lá na livraria também. E por hora é só dos avisos dos cursos. Aproveite a oportunidade. Aquela pergunta que eu sempre faço, tem alguém vindo pela primeira vez? Opa, tem um rapaz lá atrás. Seja bem-vindo na nossa casa. Qualquer informação, essa jovem que está ao seu lado pode te informar. As meninas que estão aqui no salão também, pode te orientar se você precisar, tá bom? Seja bem-vindo, viu? Estudo é o que não falta, aprendizado é o que não falta, né? Temos que estar sempre aptos em todos os cursos, reciclagem e por aí vai. Programação do Evangelho de hoje, dia 14/1. Vocês já viram que a mesa está bonita, né? Está florida aqui a mesa, né? As meninas estão todas aqui hoje, prontas para o recado. A leitura da mensagem, Evangelho e prece inicial,
nossa querida Cláudia Regina, que vai fazer a leitura. Vibrações e prece final, nossa querida Sandra Podadeira. Está lá na ponta, Sandra, colaboradora aqui da nossa equipe. Hoje vai nos ajudar na vibração. E o tema de hoje, pedi e obtereis. Estará com a nossa querida Luciana Almeida, trabalhadora aqui da equipe também, participa do nosso Paz e Amor há muito tempo. Trabalha também na Caspage, desenvolve um trabalho lá aos sábados de manhã. Então, nós vamos ter hoje a felicidade de ter a nossa querida professora Luciana aqui conosco também. Muita paz, muita luz, que tenhamos uma noite repleta de bênçãos, de aprendizado, que Jesus possa nos dar toda a sabedoria da noite, inclusive para a nossa palestrante, para a leitura e para as vibrações. Vamos iniciar, Cláudia. Boa noite. Do livro de mensagens Folhas de Outono, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. No futuro, a religião superior ou natural só será fundamentada na mais afetuosa fraternidade e professada individualmente pela criatura que superou o ser religioso e desenvolveu em si o ser religiosidade. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis. Condições da prece, item 1. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora a teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vos lhe peçais. Vamos então, fechando os nossos olhos, mentalizando Jesus, nos envolvendo no seu manto de luz. E a espiritualidade que nos auxilia nessa noite, possamos então agradecer a oportunidade de estarmos aqui, buscando um aprendizado, buscando receber do Mestre tudo aquilo que precisamos e necessitamos. Que Ele possa envolver a nossa palestrante da noite, que preparou um trabalho, que possamos abrir nossos corações e receber tudo aquilo que necessitamos. Que o Senhor nos envolva na sua paz, na sua luz, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Todos os que estão presentes aqui no salão da nossa Casa de Paz e Amor e todos os que nos assistem nas mídias digitais também. Todos sejam muito bem-vindos. Que Jesus, nosso Mestre de amor e bondade, nos abençoe essa noite, que possamos aproveitar ao máximo seus ensinamentos, a fim de nos tornarmos espíritos melhores, pautando a nossa vida na fé, no amor e na caridade, que foram tão bem exemplificadas por Ele.
As pessoas que estão vindo pela primeira vez ou que estão assistindo pela primeira vez, então nós começamos dizendo que a doutrina espírita ela está alicerçada nas obras básicas da codificação de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O terceiro livro codificado por Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, foi publicado em 1864. Este livro trouxe à tona as questões práticas da nossa vida, por meio dos ensinamentos morais de Jesus, do Cristo, no que se refere ao nosso comportamento, à ética e à religiosidade. Tudo isso trazendo a ótica do Espiritismo aos evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E é do Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos falar hoje, abordando o capítulo 27, Pedi e obtereis. Até na nossa música, né? Estava falando, quanta luz, quando em oração, minha alma cresce aos olhos de Jesus, né? Então, a oração, o pedir, né? O ato de orar, ele nos liga a Deus, né? Ele nos religa ao nosso Pai. Pedir. Quando a gente pede alguma coisa para alguém. Então, eu vou pedir para quem? Eu vou pedir para Deus, para o nosso Pai, né? Todo filho pede para o pai, pede para a mãe, e nós vamos pedir para o nosso Pai maior, para Deus, nosso Pai. E como nós vamos fazer esse pedido a Deus? Esse pedido a Deus se faz por meio da prece, né? Uma prece é uma invocação. No momento da prece, o homem entra em pensamento, em comunhão com o mais alto, com aquele a quem ele se dirige. Nas nossas preces, nós podemos usar esse momento, essa comunhão com Deus, para fazer um pedido, para agradecer ou para glorificar a Deus. Podemos também orar por nós mesmos, pelos outros, pelos vivos e pelos mortos. A nossa prece, ela chega ao mais alto como? Qual é o veículo que leva a nossa prece ao mais alto? É o fluido cósmico universal. Todos nós, encarnados ou não, estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal. E a prece, ela chega ao mais alto pela nossa vontade, pelo nosso pensamento, impulsionando este fluido cósmico. Assim, o pensamento ele pode ser dirigido para qualquer um, na Terra ou no espaço. Pode ser de encarnado para desencarnado ou vice-versa. Uma corrente fluídica se estabelece sempre entre um e outro que se ligam em pensamento. É assim que os espíritos se comunicam conosco, transmitem-nos as suas inspirações e ouvem as preces que lhes dirigimos. O poder da onda mental que é emitida pela prece está na intensidade do nosso pensamento, nas nossas aspirações superiores, na nossa confiança em Deus e na constância e na persistência com que nós realizamos sempre as nossas preces. Isso é fundamental para a nossa conexão com o mais alto. Quem não reza fica incomunicável aos auxílios do céu. Ele quer falar conosco, mas a gente não está prestando atenção. Então, a gente precisa criar esta conexão, estar sempre nessa conexão. Santo Agostinho nos disse sobre a prece. A prece, filha primeira da fé, nos conduz ao caminho que nos leva a Deus. Olha que importante, que bonito, né? Então, a gente tem sempre que procurar o nosso Pai e se ligar ao nosso Pai por meio da prece. Eu vou fazer algo tão importante, eu vou falar com Deus.
Como que é essa prece? Essa prece, qual é a prece que é mais agradável a Deus? Aquela prece que Deus fala assim, puxa, fiquei feliz com o meu filho agora, que fez essa prece tão bonita para mim, né? E Jesus, como nosso irmão maior, veio nos ensinar e nos falou também sobre a prece. Quando orardes, diz ele, não se põe em evidência, antes orai em secreto. A prece é uma comunicação nossa com o nosso Pai. É um momento íntimo, é um momento nosso. Então, orai em secreto, um momento seu com o Pai. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Não adianta na nossa prece a gente não abrir o nosso coração de maneira sincera, porque Deus sabe o que vai no íntimo de cada um de nós. Então usemos esse momento da prece para realmente falar a Deus com sinceridade. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe. Porque o nosso coração tem que estar puro, limpo de tudo aquilo que é contrário à caridade. Então, se eu tenho alguma coisa contra alguém, eu vou perdoar também. Né? O Pai Nosso nos diz, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? O Pai Nosso é a oração perfeita, né? Então, enfim, devemos orar com humildade. Por sinal, a humildade é a característica que mais nos aproxima de Deus. O contrário do orgulho. O orgulho sempre nos distancia do Pai. Examinai os vossos defeitos, e não as vossas qualidades. Né? E se for se comparar aos outros, procurai o que há de mal em vós. A gente tem sempre que estar procurando aquilo que a gente precisa melhorar e não se exaltando, né, na nossa prece. No Evangelho de Lucas, existe uma parábola que ilustra muito bem essa orientação de Jesus. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era um fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava assim consigo mesmo. Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, são injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu possuo. Olha a prece do publicano. Ao contrário, ele estava bem quietinho ali no canto, não ousava nem erguer os olhos ao céu. Mas batia no peito, dizendo, meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Então, sabemos que aquele publicano, ele foi justificado aos olhos de Deus, e o outro não. Por quê? Todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Então, a nossa prece, ela não está para nos exaltar, ela está para pedir a Deus que nos ajude a sempre nos melhorar, né? A prece, né, a parábola, ela nos mostra que nós devemos reconhecer as nossas limitações e orar sempre com sinceridade, pedindo a Deus que nos perdoe, nos inspire, nos ampare em diferentes situações, porque assim sempre a gente vai estar se melhorando e não cair nos mesmos erros. Esse intercâmbio sincero, constante, de fé com o mais alto, certamente vai abrir as portas da nossa comunicação com o auxílio do alto. Jesus, ele sempre nos serviu de exemplo, de modelo, de guia, né? E na sua jornada terrena, ele sempre orou para se comunicar com o Pai. Nos evangelhos, a gente vê várias passagens onde Jesus estava orando.
Até mesmo lá no finalzinho, no sofrimento, ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele pede por nós, né? Ele pede pelas nossas dificuldades e pede perdão por todos nós. Tem uma passagem de Jesus no Monte Tabor, onde ele toma consigo Pedro, João e Tiago, sobe ao monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou. Suas roupas ficaram claras, resplandecentes, com o brilho de um relâmpago. Isso está em Lucas. Essa passagem bíblica da transfiguração de Jesus, ela ocorre no momento da oração, né? E o que ela nos mostra? Que a prece ilumina todo o nosso ser. Quando nós oramos com sinceridade, com fervor, com o coração aberto falando com Deus, todo o nosso ser se ilumina, né? Olha a música lá. Quando em oração minha alma cresce. Então nós nos iluminamos e a nossa prece, ela leva também o que é de bom para os outros, para quem nós dirigimos aquela vibração, né? Então, quando Jesus pede, perdoa, eles não sabem o que fazem, ele estava pedindo a Deus por nós. E nós também podemos pedir pelos nossos, por aqueles que sofrem, né? O que nós fazemos quando fazemos a vibração aqui, né? É uma prece também, né? Jesus ainda nos mostrou mais uma vez como orar, como fazer a prece. E como bom exemplificador que ele sempre foi, ele nos deixou o Pai Nosso, né? O Pai Nosso é uma oração simples, curta, 5 versículos que estão lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Essa prece singela, ela reúne todas as qualidades de uma prece agradável a Deus. Quando dizemos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, nós estamos glorificando a Deus. Nós estamos nos resignando à vontade de Deus, porque sabemos que Ele é o Pai de todos nós. O Pai Nosso, Ele também pede. Ele pede o pão nosso de cada dia, perdão pelas nossas faltas, o livramento de todos os males e das tentações. E cada um de nós tem suas tentações, né? Nós temos aqueles hábitos que cada qual precisa se melhorar. Então, olha que oração perfeita, né? Eu estou pedindo a Deus, mas eu sei que para eu ter esse perdão do Pai, eu também preciso perdoar aquele que tenha me ofendido. Então, vejam que oração perfeita, curta, sem tantas palavras, mas que tem uma magnitude e uma abrangência enorme, né? Então, precisamos, mais uma vez, Jesus, né, nos seus exemplos, nos deixa o Pai Nosso. O Evangelho, capítulo 27, ele ainda nos diz que o primeiro dever de toda criatura humana, ao abrir os olhos e acordar, deve ser a prece, elevando o pensamento em agradecimento a Deus, pela noite de sono, pelo dia que se inicia, pedir o amparo da espiritualidade amiga, né, durante aquele dia, sabendo, conversando com Deus sobre as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, e pedindo o amparo e a misericórdia de Deus sempre. Ao longo do dia, ainda nos diz o Evangelho, que devemos sempre elevar o nosso pensamento em prece a Deus. Ai, mas eu estou trabalhando, como que eu faço, né? Eu preciso ir ali para um cantinho, me recolher para rezar. Não. O Evangelho nos diz que a prece, ela está ali, durante o dia, conosco, no cumprimento das nossas obrigações, dos nossos deveres, né? Então, quando eu estou no meu trabalho, acontece uma coisa boa, ou na minha casa, eu elevo o meu pensamento e agradeço a Deus.
Pai, muito obrigada por ter feito isso nesse momento na minha vida, ou no meu trabalho, ou onde que seja, né? Quando um acidente é evitado, Pai, muito obrigado pelo seu amparo, pela sua proteção. A gente não precisa de nada de muito especial para nos ligar e sempre nos reportar a Deus no nosso dia. Ou então, durante o dia, quando erramos, porque erramos, né? Erramos com o filho, erramos no trabalho. Então, quando erramos, a gente já eleva o pensamento a Deus e pede: perdão, Pai, errei. E me dê coragem para reparar essa falta. Porque às vezes também o orgulho não deixa, né, a gente ir lá reparar a falta. Então, se eu errei, eu peço perdão e força para ir lá reparar o meu erro. O Evangelho nos diz que à noite, antes de dormir, devemos agradecer a Deus pelo dia e nos colocar à disposição, gente. Pai, eu quero continuar aprendendo. Durante o meu sono, eu posso aprender também. E se for da sua vontade, se tiver trabalho para mim, que eu possa fazer também. Então, vamos rezar durante a noite para termos um bom sono, né? Para termos um sono reparador e um sono que nos leva ao aprendizado. Fica claro que a prece ela pode ser feita em todos os instantes, sem parar com as suas atividades, em algumas vezes, outras vezes a gente quer fazer uma prece mais elaborada, conversar mais com Deus, aí a gente se reserva um pouquinho. Mas se fizermos isso sempre na vida, vamos estabelecendo uma conexão com o mais alto. Essa prece sincera, constante, ela é muito mais ouvida por Deus do que aquelas longas preces feitas por repetição. Lembremos sempre que somos reflexo daquilo que cativamos, ou seja, a prece nos liga ao alto e às companhias espirituais que vão inspirar as nossas boas ações. O Evangelho, capítulo 27, é pedi e obtereis. Deve ficar claro que é inútil pedir a Deus para nos livrar das nossas provas, nos dar alegria, riqueza, o bilhete premiado da loteria. Nada disso vai vir. Não é isso que a gente vai obter, não, né? Todos nós temos débitos a saldar, que são resultantes da nossa vida passada e dessa mesma, né? Do que a gente faz e até do que a gente não faz, né? Assim, a prece terá como efeito evitar que nós continuemos infringindo a lei de Deus, né? Por meio da fé, dessa ligação constante com o alto, nós vamos nos inspirando, vamos tendo paciência, resiliência e resignação. Pedir, antes de tudo, a nossa melhoria, né? Todos nós temos as nossas provas reencarnatórias, e essas são necessárias à nossa evolução espiritual. Porém, se nos ligarmos à prece sincera e constante ao longo da nossa vida, vamos perceber que as orientações virão por meio de premonições, inspirações, e vão nos desviar de contratempos, nos inspirar para a solução de situações difíceis e nos trazendo sempre paz e serenidade. Deus assiste àqueles que se ajudam. Então, ajuda-te que o céu te ajudará, né? Então, tinha um homem perdido lá no deserto, já não tinha mais força, estava desfalecido na terra e não tinha água, não tinha nada por perto. Um anjo, ele pede, ele reza, mas nenhum anjo vai vir lhe dar de beber, né? Mas um espírito sugere uma inspiração para ele, que ele se levantasse e pegasse à direita. E ele junta sua força, se levanta e vai à direita e encontra o quê? Logo em frente ali tem uma água. Então, existem duas posturas que esse homem pode ter. Se ele for um homem de fé, ele vai dizer assim: obrigado, meu Deus, pela inspiração e pela força que me deste.
Se lhe falta fé, ele vai dizer assim: que boa ideia que eu tive, hein? Que sorte, olha só, peguei o caminho da direita, né? Quanto eu sou corajoso, né? Realmente eu fui bem esperto nessa ocasião, né? Então, olha só, o que a gente, né? Se ele rezou, ele entendeu que aquilo foi só sorte, porque ele não tinha fé na oração que ele estava fazendo, né? Mas por que o bom espírito não fala claramente para ele? Segue esse caminho, pega a direita aqui, ó, a água está aí. Porque precisa ser ensinado. O homem precisa se ajudar e fazer uso das suas forças para a resolução dos seus problemas. Ele é inspirado, ele é amparado, mas quem tem que fazer é ele, né? E depois, pela incerteza, Deus põe à prova a fé que ele deposita nele, né? A submissão à sua vontade. Enfim, não nos esqueçamos de nos ligar ao Pai por meio da prece, mas sempre fazendo a nossa parte. Para encerrar, no livro Ave Luz, eu peguei um trechinho que fala sobre a oração. É muito bonito, eu acho que encerra bem, né, essa nossa conversa da noite. O Evangelho, da primeira à última letra, é uma oração. E aquele que começar a vivê-lo está orando nos moldes que a vida espera. A prece tem várias modalidades, e a que mais agrada ao Criador é a que tem a forma do bem. Quando estamos orando, emitimos luz de vida, que traz de volta a luz de Deus. E nesse ambiente de permuta divina, sentimos-nos felizes. A felicidade de quem ora, que poderá se transformar em cura de enfermos, em alegria para os tristes, em paz para os atribulados, e poderá ajudar muito na aquisição da sabedoria. Quando oramos por um determinado objetivo, enriquecemos a área em que desejamos servir. Orar é muito grande para a alma, e saber orar é muito maior. Que Jesus nos abençoe. Tá bom. Perfeito. Vamos assim, nos conectando com a espiritualidade amiga, agradecendo pela noite de hoje, pelas elucidações, do pedir e obtereis, a prece sempre é uma conexão. E é o nosso momento da nossa conexão. Os médiuns já estão bem preparados, desde os primeiros momentos da manhã, vão captando toda essa energia que a espiritualidade amiga nos fornece, e assim podemos, com confiança, com segurança, começar a nossa profilaxia do passe. Vamos assim, nos conectando, e para que nós possamos receber todas essas vibrações, essas irradiações, começamos a fazer a energização dos nossos centros de força, para que realmente, efetivamente, nós possamos receber e depois doar. Vamos recebendo essas energias do plano superior, que vai adentrando no nosso plexo, lá em cima, no coronário, a luz adentra, melhorando todos os nossos mecanismos cerebrais. Vamos para o nosso frontal, bem entre os olhos, nessa energia de captação para a nossa intuição, pela nossa inspiração. Ao nosso plexo e ao nosso equilíbrio do nosso aparelho fonador, que está no laríngeo. Tudo vai sendo reenergizado, reequilibrado. Os pulmões vão sendo fortalecidos. Vamos ao cardíaco e recebendo e doando todas as energias salutares que esse centro de força capta
energiza e transforma. As energias mais salutares, os sentimentos mais evoluídos, como é o amor, a resiliência, a fé e a coragem. Todo o nosso esplênico se resplandece, recebendo as energias do nosso planeta Terra. O nosso gástrico vai sendo fortalecido bem na região do umbigo, e ali vamos sendo fortalecidos na nossa confiança, na nossa perseverança. Ao nosso plexo genésico na energia co-criadora. E assim somos fortalecidos nas energias da cocriação do amor. Descendo pelas pernas, passando pelas solas dos pés, subindo pela parte posterior das pernas, chegamos ao básico, ali bem na base da nossa coluna vertebral, vértebra por vértebra vai sendo alinhada, reenergizada, e chegamos assim novamente lá no coronário. Desta forma, estamos todos nós equilibrados, reenergizados e prontos para doar, porque vibrar é doar o melhor de nós. Nós doamos as nossas melhores vibrações, os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos. Então vibremos para os lares onde abrigam os idosos, para os lares onde abrigam as crianças, a todos os hospitais, às UTIs, aos prontos-socorros, a todos os leitos onde está um enfermo, a cada um de nós que tenhamos um enfermo nos nossos lares, tenhamos a certeza absoluta que lá estará a equipe espiritual levando todas essas benesses de um passe a longa distância, de uma vibração amorosa. Vibremos para todos os hospitais, vibremos intensamente para os policiais, civis e militares, vamos vibrar para todas as corporações de bombeiros, onde estamos numa época das intempéries do tempo, as intempéries climáticas, e nunca vimos tanto trabalho, tantas adversidades do clima perante a nossa exuberante natureza, ao nosso planeta Terra, ao nosso país Brasil, e todos esses homens tão valorosos nos seus trabalhos de ajuda a todas essas pessoas. Vibremos intensamente para todas as instituições penitenciárias, que a luz do arrependimento se faça presente. Vamos vibrando para os jovens encarnados e desencarnados, para que possam seguir, principalmente os jovens aqui na Terra, o bom caminho, o caminho do amor, o caminho do respeito, da autoestima, do respeito ao próximo e aos seus pais. Vibremos intensamente. Vibremos intensamente para todos esses que estão nas ruas, desabrigados, muitas vezes sob o sol inclemente, muitas vezes sobre as chuvas torrenciais, muitas vezes sob o inverno rigoroso. Que eles possam receber, como nós sabemos que recebem, não só o nosso carinho ou o nosso... Muitas vezes a nossa pequena dádiva, mas sabemos que espíritos amoráveis estão sempre junto deles e na acústica da alma deles dizem, sigam nessa difícil jornada terrena. Vibremos pelas nossas urnas de encarnados e desencarnados, que nós tantas vezes colocamos inúmeros nomes de pessoas nossas queridas, de entes encarnados, de entes desencarnados. Sabemos que as equipes de médiuns leem esses nomes e as equipes espirituais fazem os tratamentos adequados e necessários para cada nome que carinhosamente nós colocamos. Dessa forma, nós vamos agradecendo essas equipes que nos acompanham, porque muitas vezes nós desconhecemos o trabalho da equipe espiritual. E essa equipe espiritual numerosa, tão amorosa, prepara os médiuns, prepara o salão, prepara o palestrante, prepara a cada espírito que nos acompanha e nos prepara intimamente. A cada um de nós, os nossos mentores em particular, que junto de nós estão sempre presentes. Vamos assim, já notando toda a mudança assim do nosso quadro espiritual e sentimos a presença de toda essa equipe que vai magnetizar as nossas águas, índios, pretos velhos, caboclos,
que já retiraram da nossa exuberante natureza todos os elementos necessários e vão colocando em nossas águas. Nessa parceria inestimável com médicos, cientistas, químicos, biólogos, farmacêuticos, infectologistas, tão necessários no momento atual, junto de psicólogos e psiquiatras que fazem o trabalho em nossas águas, mudam as moléculas, vão assim magnetizando e transformando no remédio necessário para cada um de nós. Seja o antidigestivo, antipirético, aquele calmante, enfim, cada um em suas necessidades. Agradecemos os psicólogos e psiquiatras que fazem uma asepsia nos nossos campos mentais e vão assim melhorando e nos inspirando para que a gente possa realmente sair daqui muito, muito melhores do que adentramos. Eles geram em nós e provocam em nós esse estado de bom humor, de alegria, de contentamento, que nós possamos levar isso para os nossos lares. E assim, é dessa forma que o nosso cérebro reconhece toda essa forma de trabalho e vai produzindo todas as substâncias necessárias para que a gente se sinta realmente melhor. E é desta forma que nós só temos a agradecer por tudo que nós recebemos nessa noite tão agradável, nesta noite cheia de aprendizados. E é assim, sempre, através da nossa prece, que a gente demonstra gratidão. É gratidão à espiritualidade amiga, é gratidão aos nossos mentores individuais, que sempre estão juntos de nós e, neste momento, aproveitam esses instantes de calma, de tranquilidade, de sabedoria, de equilíbrio e nos diz: sigam em frente, não desistam, não esmoreçam, vão em frente, estamos sempre ao vosso lado. E desta forma, nós vamos agradecendo a nossa Mãe, Maria Santíssima, que é mãe de toda essa humanidade terrena, ao nosso divino Mestre Jesus, amigo celeste, que esteve, está e estará sempre entre nós. Governador planetário como é, assistiu desde os primeiros momentos da nossa formação da Terra, está sempre conosco e nos conhece a todos. Agradecemos a Deus, nosso Pai, que é sabedoria, que é bondade e que Ele possa estar sempre junto de nós. Damos graças a Deus por Ele. Que o Divino Mestre Jesus nos abençoe e que Deus nos ilumine hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, muita paz, bom retorno aos seus lares, até a próxima terça-feira. De luz, paz e amor em Jesus.